Olha, a coisa fedeu para o ministro da Justiça. Eles começaram a fazer aquele dossiê de antifascistas, e no dossiê tinha policiais, tinha professores, tinha muita gente antifascista, 579 nomes é o que se diz que tem naquele dossiê. E, primeiro, o ministro da Justiça, ele foi perguntado pelo STF sobre o dossiê. Aí ele, no alto da sua arrogância, falou: eu não posso confirmar e nem negar a existência de relatórios de inteligência. Tá? E aí foram lá no Congresso e aí os senadores, principalmente os do PT, começaram a pressionar, até que ele entregou e falou: não, realmente eu tenho um dossiê, eu vou entregar uma cópia. Aí ficou de entregar a cópia, não entregava, aí apertaram ele, entregou a cópia para o Congresso. Só que aí o pessoal, os partidos de esquerda, começaram a entrar com representações no STF para que se investigue isso. E o subprocurador-geral da República, que está no caso, falou: ó, tem todos os indícios para a gente poder abrir uma investigação aqui, no mínimo investigação civil, mas o STF é quem vai decidir se abre também investigação criminal e investigação da Polícia Federal sobre esse dossiê antifascista. Não se pode usar a verba pública para ficar perseguindo opositores. E a gente sabe que quem cria um dossiê com antifascista só pode ser um governo fascista. Mas agora, como o STF está para abrir investigação criminal, ele falou: é melhor eu já entregar o dossiê agora, já para falar que eu tô de boa vontade. Mais do que isso, ele ainda criou um grupo de trabalho que vai ter integrantes do Conselho Nacional de Justiça, do Congresso Federal, do Ministério da Justiça e de vários outros órgãos, todos juntos, para que possam investigar isso aí dentro do Ministério da Justiça. Quer dizer, ele não recuou um passo não, ele recuou 1 quilômetro, o ministro da Justiça. Isso é medo, porque esse relatório deve ter muito crime ali e ele tá com medo de ser preso, porque o STF tem prerrogativa para prender ministro, ou para, no mínimo, derrubar o ministro, e ele tá com medo, porque ele quer uma vaguinha na STF. Aí ele faz isso, os ministros do STF estão irritadíssimos. Teve um julgamento na semana passada em que os ministros do STF só faltaram decretar a prisão do ministro da Justiça. Falaram tanto dele, o julgamento nem era sobre ele. O STF tá para autorizar um inquérito para investigar o ministro da Justiça. Por quê? Um órgão do Ministério da Justiça, que foi criado pelo Jair Bolsonaro por decreto, foi um dos primeiros atos do Bolsonaro como presidente, foi criar um órgão de inteligência no Ministério da Justiça. Aí o Bolsonaro investiga, inclusive ilegalmente, e na semana passada o STF fez um julgamento sobre a ABIN. A ABIN é a Agência Brasileira de Inteligência, que é subordinada ao GSI, que é do General Helena, o Gabinete de Segurança Institucional. O chefe da ABIN é o Ramagem, que é aquele que o Bolsonaro tentou colocar como chefe da Polícia Federal. O Ramagem, desde que ele é chefe da ABIN, ele dobrou a verba da ABIN. A verba da ABIN nos governos do PT era de cerca de 2 milhões. No governo Temer, a verba sobe todo ano, até porque tem inflação, tem tudo mais, a verba vai subindo. Chegou a ser 4, 5 milhões. Agora a verba da ABIN é de quase 10 milhões, quer dizer, mais do que dobrou de um ano, do fim de 2018 para o fim de 2019 e para o fim de 2020. A verba está muito maior. Por quê? Porque eles estão fazendo várias investigações. Aí o STF foi limitar as investigações da ABIN. Quer dizer, a ABIN, de agora em diante, não pode mais requerer autorizações sem explicar o motivo. A gente sabe que na prática isso não muda quase nada. A ABIN é lá em algum outro órgão governamental, eu vou dar um exemplo, Serpro ou Dataprev, que são órgãos que, de acordo com o decreto do Bolsonaro, eles têm, desde o ano passado, eles já têm todos os dados dos cidadãos brasileiros. Dados como número de telefone, onde você nasceu, quando nasceu, nome de pai, mãe, se você tem carro, quantos carros você já teve, o documento dos carros, número de carteira de motorista, quais multas você já teve, se você já foi para o hospital, tudo. Todos esses dados estão nessas duas estatais. E a ABIN podia ir lá, pedir dados, sem nenhuma justificativa, recebia os dados, aí tá, pediu dados, recebeu o dado, e investigava cidadãos. Aí o STF falou que não, a ABIN vai ter que justificar por que precisa dos dados. A gente sabe que o governo Bolsonaro, e aí imagina um bolsonarista aqui e um bolsonarista aqui. Esse aqui tem os dados, esse que é os dados. Ele fala: eu preciso dos dados porque sim. Inventa um motivo qualquer, um motivo bem genérico e continua acontecendo. Se ninguém denunciar, aí ó, difícil que haja denúncia porque é comunicação interna, não acontece nada. Mas nesse julgamento o STF limitou bem, falou que a ABIN não pode pegar dados, por exemplo, de
sigilos, não pode mais quebrar sigilos, a BIM também não pode fazer grampos, não pode fazer nada disso. A gente sabe que se eles não fazem, eles tentam fazer ilegalmente. O STF, nesse julgamento, falou, ó, a gente não quer que tenha arapongagem, uma palavra que foi usada pelo STF várias vezes, para que não se tenha espionagem de cidadãos, principalmente de oposicionistas, ilegalmente. Isso não pode ser feito. O STF falou muito, ó, foi uma pancada atrás da outra nos relatórios de inteligência. Usaram vários exemplos, usaram esses dossiês como exemplos de como o governo usa verbas públicas e usa a sua estrutura, a máquina pública, para perseguir cidadãos. E aí, é claro, o ministro da Justiça diz, não, mas esses dossiês que a gente cria não é uma perseguição, esses cidadãos não estão sendo investigados. Imagina, alguém pega os seus dados, o seu telefone, nome do seu pai, mãe, blá blá blá, pegam todos os seus dados e colocam no dossiê. Isso não é uma investigação? Não, mas não é uma investigação criminal, não interessa, é investigação. Você querer dados de alguém é investigação, você procurar dados de alguém é investigação. E aí ele fala que não. Só que uma coisa é ele falar que não e o gado bolsonarista que está aplaudindo fala, realmente não é investigação, estão apenas colhendo dados de cidadãos. Outra coisa é ele falar isso pro STF. Você acha que a Carmen Lúcia, a relatora do caso, acha que a Carmen Lúcia tem cara de otária? Quem chamou ela de frouxa foi o Deltan Dallagnol. Eu não sei se é, mas o Dallagnol diz que é e ela nunca negou. Mas ela não é otária, ela vai pra cima e os ministros do STF estão revoltados. Aí tem uma coisa são os ministros do STF abafarem um caso ou outro porque eles têm ganho ou não têm ganho político. Outra coisa são casos em que os ministros do STF estão revoltados, aí eles vão pra cima. Um deles é o caso das fake news. Aí não tinha, olha só, o Bolsonaro ele ficou no ano passado, em 2019, ele ficou alisando assim, ó, acariciando o STF o ano inteiro. Aí chegou em um momento, em setembro, outubro, que começou com o vídeo das hienas, começou com o Eduardo Bolsonaro falando de AI-5, lembra disso? Foi outubro, novembro, foi no finzinho do ano. Por quê? Porque o Bolsonaro alisou tanto o STF, aí chegou um momento em que o Bolsonaro percebeu o que eu percebi lá no comecinho do ano passado. O inquérito das fake news vai chegar no gabinete do ódio. Aí o Bolsonaro parou. Aí ele começou a declarar guerra ao STF, porque ele falou, peraí, eles vão vir pra cima de mim, tá melhor eu declarar a guerra antes, pra parecer que quando eles vierem pra cima de mim, eles é que estão me perseguindo. Aí, esse é um outro caso em que os ministros do STF estão irritadíssimos, porque mais do que isso, esse caso dos dossiês se liga ao caso de que o Douglas Garcia, junto com o Eduardo Bolsonaro, entregaram um dossiê para a Embaixada Norte-Americana com 999 nomes. Agora, quantos outros casos não existem que a gente não sabe porque não vieram à tona ainda e talvez nunca venham à tona? O governo Bolsonaro começou a decretar sigilo máximo em documentos de até 100 anos de sigilo. Por quê? Porque estão fazendo coisa errada. O pessoal da esquerda está vendo isso, os parlamentares estão vendo isso. Será que sim ou não? Eu não vi ninguém agir sobre isso, mas ao que tudo indica, o STF está olhando, o STF está falando, oh, peraí, aqui não. A gente tem que ver até onde o STF consegue cortar as asinhas do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele tá numa época em que ele fica quietinho, mas nos bastidores ele continua fazendo. O foco não tá nele, e aí é que ele pode fazer mesmo nos bastidores e perseguir oposicionistas e tudo mais. Então, é uma denúncia bem grave e vai ter investigação. E o ministro tá com medo, tanto é que ele entregou os dados para o STF. Um mês atrás, ele falou que entregar esse dossiê para o STF seria uma catástrofe, para evitar uma catástrofe 10 vezes maior. Quer ver a coisa ficar feia? Curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos pra cima deles.